Então, nós vamos... Pronto? Isso. Nós vamos estudar hoje o verbo. Então, praticamente hoje a gente já sai sabendo de tudo aqui, hein? Sabe? Aí tem mais um dia, né, que eu vou trazer, aí nós vamos fazer um exercício, etc, né? Então, veja, o verbo. Deixa eu escrever. O que eu vou escrever aqui, repito, né, não há necessidade de vocês copiarem, não. Mas aqui, ó, vai aparecer essa folha com indicativo, a gente chama de modo, né? É quando a gente quer falar uma coisa que é um fato, uma certeza, a gente usa o modo indicativo. Eu vou, não irei, jamais eu diria tal coisa. Então a gente chama de modo. Aí vem os tempos, é passado, presente e futuro. Presente, passado e futuro. Então eu coloco aqui número 1, o presente, né? Presente do indicativo. O 2, o 3 e o 4, a gente chama de perfeito. Perfeito é o passado. Olha lá, são 3. Perfeito. Então, nós temos o perfeito, esse primeiro aqui, ó. Ó, perfeito, é o pretérito. Deus do céu. É o pretérito. Aí vai ter o perfeito, desculpem. É o pretérito, ó. Pretérito. É o passado, né? Pretérito, são 3. Pretérito, pretérito. Aí nós temos o pretérito perfeito, depois eu vou explicar por que tem esse nome. O pretérito imperfeito, vamos ver por que tem esse nome. E o pretérito, estou abreviando, que vai aparecer escrito aí, né? Mais que perfeito. Depois vamos ver o porquê desses nomes aí. Não tem nada de graça, não. Aí, presente, passado, que a gente chama de pretérito. E agora vem o futuro. São 2. Futuro, futuro. Aí esses nomes, né? Futuro do presente... Tem esse nome aí, porque ele é usado com outro verbo em relação ao presente, isso nós vamos ver. E o futuro do pretérito. Pretérito é passado. Aí o professor de matemática fica debochando, né? Futuro do passado. É, esse futuro aqui é usado em relação ao outro verbo que está no passado. Né? Aí fica debochando. Eles não sabem nem o valor de x, né? Fica enchendo o saco. Olha aqui, subjuntivo. O subjuntivo, ó, já quando eu quero falar de uma coisa que é uma dúvida, né? Uma hipótese, um desejo, mesmo que ele volte, né? Se ela quisesse, né? Se você puder, aí começa de novo, ó. Eu coloco a numeração e aqui vem o presente. O 8 só existe, é o pretérito, né? Neste caso aqui é só o pretérito imperfeito. Ó. E o 9, que é o futuro. Isso vem tudo escrito aí direitinho, daqui a pouco estou entregando. Olha aqui, gente. Verbo é o seguinte, principalmente no estágio em que a gente se encontra, né? Verbo é assim, ó, você sabendo o eu... o resto Deus ajuda. Pode ficar tranquilo. O negócio é o eu. Se eu falar assim, eu mandava, nós, pronto, né? Eu perderia, eles perderiam. O negócio é o eu. Achou o eu, o resto vai. O resto vai. E outra coisa, você vai fazer um concurso, hoje em dia as instituições já estão, né, mais calejadas, ficam perguntando besteira, não. Né? Eles querem saber, são 2 palavrinhas, uso, né, e significado. São as 2 palavrinhas. Então, é muito improvável que eles perguntem qual é o pretérito imperfeito do verbo tal. Não. Eles vão colocar a frase e perguntar para você, aqui você vai usar o supor ou supuser. Né? Aqui é joga ou jogue. Tá vendo? Aí vão no uso. Então nós vamos ver aqui, vou colocar aqui o eu,
Vou mostrar como é que funciona esse quadrinho aqui, tá? E você vai ver que verbo não é para ninguém pensar em suicídio nem nada, não. É coisa até muito simples, né? Verbo é a coisa mais matemática do português. Verbo de uma lógica total. Você sabe um verbo, você sabe todos. Você ficar decorando aquelas tabuletas, não. Então aqui, ó, nós vamos pensar aqui no hoje. Hoje eu. E o pretérito perfeito, nós vamos pensar aqui no ontem eu. Agora eu vou colocar aqui uma coisa que vai ser o segredo do verbo. Vou mostrar isso tudinho. Aqui eu vou colocar o tu e aqui eu vou colocar o vós. O tu é que é o segredo do verbo. Vocês vão ver. Você vai aqui no tu, matou o verbo. Então vejam. O tu vai terminar assim, ó. STE. Todos os verbos. Eu fui, tu foste. Eu quis, tu quiseste, né? Olha lá, ontem eu fui, ontem tu foste. Ontem eu quis, ontem tu quiseste. E esse vós aqui que eu vou colocar, basta você acrescentar um S aqui, ó, vós quisestes, mas o negócio é o tu. Esse pretérito imperfeito, nós vamos fazer assim, ó, o eu vai terminar com ia, ava, e há 3 verbinhos que terminam com nha. Vou até colocá-los aqui, nós vamos conjugar isso tudo hoje. É o tinha, o punha e o vinha. Tá? Isso tudo nós vamos conjugar. O mais que perfeito, o eu vai terminar com ra. Eu vou mostrar o que eu faço para chegar a esse ra. O futuro do presente, o eu vou colocar aqui o rei. Mostra o que a gente faz para chegar ao rei, né? Para todos os verbos. E o futuro do pretérito, o eu, ria. Ria. Tudo tem um processo direitinho. Os verbos, os 200 milhões de verbos que existem por aí, seguem direitinho isso aqui. O subjuntivo, a gente coloca assim uma conjunção, né? Sempre tem que eu, aí ele vai terminar ou com a ou com é. E eu vou mostrar ali quando é um, quando é outro, é tudo igual. O pretérito imperfeito, vou colocar o se, pode ser o quando também. Eu, e ele termina com SSE. E o futuro, né, do subjuntivo, a gente pode colocar aí o quando, ou se eu, R. Muito bem. Vocês estão recebendo a folhinha, isso está logo lá em cima. Aí depois eu coloquei aqui o seguinte, quer ver? Está aí na sequência também, precisa copiar, não. O número 3, que é o pretérito imperfeito, eu escrevi aqui que termina ou em ia ou ava. Esses aqui, esses 3 em nha, só esses 3. E o número 7, eu coloquei ou termina com a ou termina com e. Então nós vamos matar isso aqui, quer ver? Olha, os verbos terminam assim, ó. Ou ar, ou ou ir. Aí eu vou fazer assim, ó. Aqui é o 3, que é o pretérito imperfeito, e aqui é o 7, que é o presente do subjuntivo. Então é assim, ó. Se o verbo terminar em ar, andar, o 3 pega ava, andava. Se o verbo terminar em ou ir, andam sempre juntinhos, termina com ia. Vender, vendia, pedir, pedia. Mas eu vou mostrar o que a gente faz para chegar aí. O 7 troca, quer ver? Ó?
Se o verbo terminar em ar, ele pega o é. Verbo cantar, que eu cante. Aí, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem, só dá é. Se o verbo terminar em er ou ir, aí ele pega o a. Troca é, a, é. Verbo caber, que eu caiba, vou mostrar por que é caiba. Que eu caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Apareceu o a é até o final. Tá? Em seguida, eu coloquei aí também mais uma dica para o 3. Coloquei mais uma dica. É assim, ó. Radical, vou explicar o que é isso. Aí eu coloco ou ia ou ava. Ó. Radical tá aí na folha. Aí vou dar uma dica aqui para o 5 e para o 6. Aí eu coloco assim, infinitivo, né? Vou mostrar isso. Aí você acrescenta ei e ia. Tudo isso nós vamos treinar agora mesmo. Tá? Tudo aí na folha. Eu vou colocar aqui no quadro que devagarzinho eu vou mostrando, você vai se familiarizando. Olha aqui, é importante de vez em quando a gente saber se o verbo é regular ou irregular. Você faz isso rapidinho, quer ver? Se o verbo for... Ah, isso não tem na folha não. Isso que eu vou colocar agora. Se você achar prudente, né, escrever aí tudo, legal, tá? É o seguinte, esse aqui não tem não, porque nós vamos treinar os verbos que eu vou colocar aqui. Olha aqui, ó. Para eu saber se um verbo é regular, eu olho isso aqui, ó. O número 1 vai terminar com O. Vou mostrar. E o número 2 vai terminar com I. Aí eu olho mais uma coisinha. O radical, vou mostrar o que é isso. O radical não varia. O radical não varia. Vou mostrar isso agora. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, o verbo ganhar. Verbo ganhar. Ó. Aí o desafio vai ser o seguinte. Este verbo, ele é regular ou é irregular? Aí eu vou colocar aqui, ó, número 1, hoje eu, e o número 2, ontem eu. Então nós vamos ver isso agora. Eu vou colocar os verbos, há uma sequência de verbos muito didática que a gente cerca tudo. Então vejam, o verbo ganhar. Aí se fala, hoje eu ganho. Agora vamos ao 2. Estou em dúvida. Ontem eu ganhei ou ontem eu ganhava? Tudo é passado. Ó, ia e ava, você deixa para o 3. Descarta. Então digam para mim, por favor, ontem eu ganhei ou ontem eu ganhava? Ganhei. Descarto o ava. Então aqui, hoje eu ganho, ontem eu ganhei. Já dá para saber se o verbo é ou não regular. Se ele for regular, o 1 vai terminar com O e o 2 vai terminar com I. Ó, deu certo. Deu certo. Vamos continuar. Se ele for regular, o radical não vai variar. Mas o que é radical? Olha, os verbos terminam em ar, er, ir. Basta você tirar o ar, er, ir, que você tem o radical. Então, observe que o radical apareceu aqui
E apareceu aqui também. Esse verbo é regular. Um terminou com o 2 terminou com I, basta o eu. E o radical está lá nos dois. Agora eu vou colocar esse verbo aqui. Quer ver? Ó? O verbo medir. Verbo medir. Vamos ver. Hoje eu meço. Estou em dúvida. Ontem o 2 é ontem, né? Ontem eu medi ou ontem eu media? Aí você fala, ia não pode. O ia e o ava descarta. Guarde para o 3. Então, ontem eu medi. Ó, já dá para saber. Se ele for regular, o 1 vai terminar com O. Terminou. Se ele for regular, o 2 vai terminar com I. Terminou. Se ele for regular, o radical vai aparecer nos dois. Como é que eu acho o radical? Tiro o ar, ir. O radical é med. O radical só apareceu aqui, ó. Irregular. Tem que ser as 3 situações. 3 situações. Olha lá. Faltou o radical nas duas, né? Nas duas formas. Vou colocar mais um aqui, quer ver? Ó? Verbo estar. Ó. Vamos ver se ele é ou não regular. Então vamos. Número 1. Hoje eu estou. E o 2, hein? Ontem eu estive ou ontem eu estava? Estive, o ava, você guarda para o 3. Então, ontem eu estive. Ó. Super irregular. O 1 não terminou com O, só isso já bastaria. Mas o 2 não terminou com I. O radical, vou tirar o ar. O radical até que apareceu nos dois. Aqui, ó, radical, radical. Mas tem que ter as 3 situações. Não pode faltar nada. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui alguns. Quer ver, ó? Caber. Poder, dizer, trazer e fazer. Vamos ver se são regulares ou não. Caber, poder, dizer, trazer e fazer. Já dá para deslanchar. Vamos ao verbo caber. Hoje eu caibo. Vamos ao 2. Estou em dúvida. Ontem eu coube ou ontem eu cabia? Coube. O ia, guarda para o 3. Então, ontem eu coube. Ó, o número 1, até que terminou com O. Mas parou por aí, ó. O 2 não terminou com I. O radical desapareceu. Ah, o cabe. Cadê o cabe? Esqueci de colocar aqui irregular e aqui também irregular. E muito. Olha lá, coube, caibo e coube. Qual que você falou?
Exatamente, aqui terminou com O, aqui terminou com I, mas o radical dele é med. Aí ele não... Tá vendo? Aqui ele apareceu nos dois. Ok? Se faltar uma condição, você pode falar irregular. Olha o verbo poder. Hoje eu posso... Ao 2, estou em dúvida. Esse 2 é importantíssimo. Ontem eu pude ou ontem eu podia? Pude. Ia, descarta. Ontem eu pude. Nossa. Só o O que deu certo aqui, ó. O 2 não terminou com I. Olha o radical do verbo poder, ó. Vou tirar o er. O radical sumiu do mapa. Muito irregular. Muito irregular. Olha o verbo dizer. Hoje eu digo. Ontem eu disse ou ontem eu dizia? Disse, porque o ia você vai guardar aí. Então fica assim, ontem eu disse. O 1 terminou com O e pronto. O 2 não terminou com I. Olha o radical, ó. Tira o er, radical é diz. Sumiu. Irregular. Olha o verbo trazer. Hoje eu trago. Ontem eu trouxe, né? Você não vai escrever trazia aqui. Ontem eu trazia, porque o ia você vai guardar para o 3. Mesma coisa aí, ó. O número 1 até que terminou com O. Mas o 2 não terminou com I, o radical sumiu. Irregular. E o verbo fazer. Hoje eu faço. Fiquei em dúvida. Ontem eu fiz ou fazia? Fiz, o ia eu estou guardando para o 3. Ontem eu fiz, ó, 1 terminou com O, e pronto. O 2 não terminou com I, o radical também desapareceu. Super irregular, super irregular. Muito bem, olha aqui. Falei com vocês que a gente sabendo o eu, o resto vai. Vocês vão ver. Nós vamos treinar os verbinhos todos, né? Tem uma turminha aí, tudo no eu. Olha aqui, por que a gente não aprende esse negócio de verbo? Porque a gente faz assim, né? Aí você pega lá, né? Vou decorar, decorei este. Eu acho que eu decorei. Agora eu vou misturar tudo para ver se eu decorei mesmo. Aí você fica a manhã inteira, né? Decorando um verbo. Tem aquele livrinho, né? Conjugação de 1000 verbos em português. Aí você decorou um, fala, graças a Deus, só faltam os 999, né? Mas são 200 milhões. Não há necessidade disso. Não é este. Aí que está escrito aí, o caminho das pedras. Tem uma sequência que você vai seguir aqui, que fica impossível errar. A sequência é a seguinte, quer ver? Ó? Você faz o número 1, que está aqui, ó. Hoje eu. Depois que você fizer o número 1, você vai para o número 7. Presente do indicativo, aí você vai para o presente do subjuntivo. É a cara do 1. O 7 é a cara do 1. Ele só vai se modificar aqui no final, ó. Se o verbo terminar em ar, ele ganha o é. Se o verbo terminar em er ou ir, ele ganha o a. Como eu vou mostrar.
Depois que você fizer 1 e fizer o 7, aí você vai para o 2. Ó. O 2 vai puxar o 4, o 8 e o 9. Depois que você fizer o 2, olha o 2 aqui, ó. Olha o 2 aqui. Depois que você fizer o 2, aí você vai fazer o 4, é o mais que perfeito, o 8, o pretérito imperfeito e o 9. Não tem como errar, como eu vou mostrar. Depois, você vai fazer o 5, ó, e o 5 vai puxar o 6. O 5 e o 6 estão aqui, eu vou mostrar como é que é isso. O que fica faltando, gente? O 3. O 3 é o último que a gente faz. Tá aqui, ó. A gente pega o radical, esse aqui, ó, e coloca ia se o verbo terminar em er ou ir, ou ava se o verbo terminar em ar. Essa sequência aqui, gente, serve para qualquer verbo que vier à sua cabeça. Qualquer um. A gente fazendo nessa sequência, não tem jeito de errar, não. Tá? Nós vamos decorar isso agora. 1 puxa o 7, o 2 puxa 4, 8, 9, 5 puxa o 6. Eu vou até apagar aqui e depois eu escrevo de novo. E vocês não vão olhar na folha. Ah, vocês vão decorar aqui primeiro. 1 puxa o 7, 2 puxa 4, 8 e 9, e o 5 puxa o 6. Decorem para mim essa sequência. 1, 7, 2, 4, 8, 9, 5, 6. Ah, já guardaram. Depois eu ponho de novo. Não olhe o caderno, não. Falem para mim, por favor. O 1 puxa o... E o 2? E o 5? O 2 puxa o quê? O 1? E o 5? Pronto. Sabe conjugar qualquer verbo. Quer ver? 1 puxa o 7, 2 puxa 4, 8, 9 e 5 puxa o 6. Então, vamos lá. O primeiro verbo que aparece aí na folha é o verbo caber, é isso mesmo? Isso. Então, nós vamos fazer aqui o verbo caber. Ó. Vamos com calma. Sempre o eu. Você sabendo o eu, você sabe o resto. Há 4 verbinhos que quando chega aqui no número 1 tem um acentozinho, não sei o quê. Isso eu vou escrever no quadro. Tá? Então, veja, o verbo caber está aqui, ó, que é irregular. Então, nós vamos conjugar o verbo caber, ó. Então, vamos colocar aqui essa numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que equivale àqueles nomes ali, ó. Quer ver? Vamos conjugar com calma. Vou conjugar o verbo aqui. Então vamos conjugar. Seguindo o caminho das pedras. Hoje eu, isso, caibo, ó, caibo. Hoje eu caibo. O 1 puxa o 7. O 7, gente, é a cara do 1. Ele só muda o finalzinho. Vejam bem, ó, o verbo é caber. O 7 ganha o A. Então, o 7 é que eu o quê? Isso, que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. É o caiba. Agora eu vou para o 2. Ontem eu resolvi aquele problema, né? Ontem eu coube ou cabia?
coube, o ia e o ava, guarda aí para o 3. Então, ontem eu coube. Olha como é que você vai fazer, ó. O 2, que é o pretérito perfeito, ele puxa o 4, que é o mais que perfeito. Ele puxa o 8, que é o pretérito imperfeito. Ele puxa o 9. Então, olha o que é esse negócio de puxar. Se o 2 tem coube, o 2 puxa o 4. O 4 tem de ter o coube. Puxa o 8. O 8 tem de ter o coube. E o 9? O 9 tem de ter o coube. Tudo que acontece no 2 vai se repetir no 4, no 8 e no 9. Agora eu faço o seguinte. Olha aqui o número 4, ó. Todos os verbos da língua portuguesa, todos os 200 milhões, no 4 basta você colocar o rá. Todos eles couberá. Aí vamos fazer o 8. Aqui o 8. Todos os 200 milhões, basta você acrescentar o SSE. Todos. Todos. 2 fiz o 4, fiz o 8, vou fazer o 9. Todos os 200 milhões, basta você acrescentar o R. Quando eu, isso, couber. Tá? Aqui eu posso até colocar o tu e o vós também, não tem, é tudo igual. O vós é R, é S, o tu e o vós é R, D, é S. Quando eu couber, quando tu couberes, quando vós couberdes, né? Muito bem, fiz o 1, fui para o 7. Aí eu fiz o 2. Do 2 eu puxei o 4, o 8 e o 9. Agora eu vou fazer o 5 e o 6. Eu pego o infinitivo, é o nome do verbo, cá em cima, ó, infinitivo é o verbo com ar, ir. E eu acrescento ei e ia. Aqui eu escrevi rei e ria, é porque todo infinitivo termina com R, né? Aí lá eu já peguei o R e coloquei ei e ia. Então fica assim, ó, caber mais ei, caberei. Caber mais ia, caberia. Caberia. 1, 7, 2, 4, 8, 9, 5, 6. Deixo o 3 para o final, que é o imperfeito. Está aqui no quadro, ó. Eu pego o radical do verbo, olha o radical aqui, ó. Basta tirar o R. Eu pego o radical do verbo, cabe. E vou acrescentar, aqui, ó, ava ou ia. O verbo é caber. Então eu acrescento o ia. Vai dar cabia. Eu cabia, tu cabias, ele cabia. Nós cabíamos, vós cabíeis, eles cabiam. O tu e o vós a gente nem usa, né? A gente usa você e vocês. Vou fazer um outro. Já vou mostrar que o negócio não é tão feio assim. E depois que eu fizer mais um ou mais dois, aí você fala, já pode ir embora. Então vamos pegar aqui um outro doido. Na sequência aí é poder, não é, gente? Isso. Pois não. Como é que... O 3 o 3 você faz assim, ó. Você pega o radical do verbo é esse aqui, ó. Basta você tirar o ar, ir, que sobrar é radical. Se o verbo terminar em ar, ganhar, aí você tira o ar e coloca ava, ganhava. Se o verbo terminar em ou ir, você tira o ou ir e coloca o ia. Por exemplo, verbo caber, né? Você tira o e coloca ir. Verbo pedir, você tira o ir, acha o radical, coloca ia, pedia. Tá? À medida que a gente for repetindo aqui,
Viu? Qualquer coisa você me fala, por favor. Vamos pegar um outro doidão que está na sequência aí, ó, que é o verbo poder. Ó, poder. Então vamos lá. Ó. Verbo poder. Tá bom. Seguindo o caminho das pedras, né? Não tente fazer um, depois dois, depois três. Aqui. Vamos seguir o caminho. Quer ver como é que o negócio é tudo igual? Né? A gente fica achando que é tudo diferente, né? Você pega aquelas tabuletas, né? Aí começa a decorar aquelas tabuletas, mas não sei o que. Não, é esse caminho aí. Olha o verbo poder. Vamos lá no 1. Hoje eu posso. Olha lá. Hoje eu posso. O 1 puxa o 7. O verbo é poder, ó. Então ele ganha o A. Ele é a cara do 1. Só ganha o A no final. Então 7 é que eu o quê? Isso, que eu possa, que tu possas, que ele possa, que nós possamos, que vós possais, que eles possam. É o possa. Aí eu vou para o 2. Resolvi aquele problema, né? Ontem eu pude ou ontem eu podia? Pude. O ia você guarda aí para o 3. Então, ontem eu pude. Ó. O 2 puxa o 4, o 8 e o 9. Então, se o 2 tem pude, o 4 tem de ter o pude, o 8 tem de ter o pude e o 9 tem de ter o pude. 2 puxa o 4, o 8 e o 9. Agora, gente, nem precisa ficar olhando ali mais, não. É tudo igual. Olha ao lado. Aqui, ó. Coubera. Pudera. Coubesse. Ganhou SSE. Coloca o SSE aqui, ó. Pudesse. Olha o 9. Couber. Ganhou um R. Põe o R aqui, ó. Puder. Quando eu puder, quando tu puderes, quando nós pudermos, quando eles puderem. Ah lá. Vai repetindo. É tudo igual. Fiz o 2, fui para o 4, o 8 e o 9. Agora eu vou fazer o 5 e o 6. Tá aqui, né? Eu pego o infinitivo lá em cima e faço assim, ó. Ei, ia. Igualzinho. Então fica poder mais ei, poderei. Poder mais ia, poderia. Aí, deixo sempre o 3 para o final. O 3 é assim, ó, a gente pega o radical do verbo, olha o radical do verbo poder. Eu tiro o E, fica pode. Aí, poder, acrescento o ia. Então, podia. Podia. Tá vendo? Olha, há 3 verbinhos em português, 3, né, que tem, no meio dos 200 milhões, há 3 que tem o Zé no meio. Quer ver? Só 3. Vou colocá-los aqui, ó. Dizer, trazer e fazer. Na hora do 5 e do 6, na hora de acrescentar o ia, desculpem, o ei e o ia, na hora, né, o 5 e 6, eu coloco ei, ia. Eu pego o infinitivo e coloco ei, ia. Esses que tem o Zé no meio, ó, eu faço assim. Quer ver? Só esses 3, hein? Aí eu coloco aqui, ó, ei, ia, ó, ei, ia,
Isso é para fazer o 5, que é o futuro do presente, né? E o 6, que é o futuro do pretérito. Aí eu faço assim, ó. Eu tiro o Zé fora. Eu tiro o Zé fora. Só esses 3. Então, dizer mais ei, tiro o Zé fora, direi, diria. Dizerei não, né? Trazer, aí eu coloco ei, ia, tiro o Zé fora, trarei, traria. Fazer, tiro o Zé fora, farei, faria. Não tem fazerei, fazeria, não. Só esses 3 que tem essa alteração. Você tira o Zé. Então, vamos aí na sequência. Tem o verbo dizer. Olha lá, o verbo dizer. Então, nós vamos conjugar aí, né? Sempre o eu. Vamos ao verbo dizer. Seguindo o caminho das pedras. Daqui a pouco, eu mostro como é que eles cobram esse negócio. Tá? Daqui a pouco, vamos aprender a caminhar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que eles cobram isso. Então, vamos ao verbo dizer. Hoje eu digo. Hoje eu digo. O 1 puxa o 7. O verbo é dizer, ele ganha o A. Então, o A é que eu diga, que nós digamos, que vós digais. Tá aí. Agora vamos ao 2. Resolvemos aquele problema, né? Ontem eu disse, ou ontem eu dizia. Você vai guardar o ia para o 3. Então, ontem eu disse. Ó. Ontem eu disse. O 2 puxa o 4, o 8 e o 9. Então, se o 2 tem disse, o 4 tem de ter o disse, o 8 tem de ter o disse e o 9 tem de ter o disse. O que eu faço agora? Só copiar, né? Olha ao lado aí, só copiar. Por quê? Todo 4 termina com ra. Dissera. Todo 8, né, pretérito imperfeito, tem umas provas. Se você for fazer um concurso aí na área militar, aí eles adoram esses nomezinhos, né? Qual o pretérito imperfeito? Né? Bom, tudo bem, daqui a pouco você já guardou essa sequência, mas vocês vão ver que esses concursos que aparecem aí, eles querem saber como é que você usa o verbo. Esse negócio de ficar perguntando o que é isso, o que é aquilo, isso é bobagem, né? Então, eu vou fazer o 4, fiz o 4. Dissera 8. Basta colocar SSE. Olha o tanto de S, gente. Mas não tem segredo, não. Os 2 primeiros S's vieram daqui. Os 2 últimos S's vieram daqui. Tudo muito lógico. Tudo muito lógico. Eu morro de raiva quando eu escuto assim, às vezes, o cara falando assim, exceção. Que exceção? Tem exceção não, só. Exceção é só hífen. A maior idiotice que inventaram no português é o hífen. Essa reforma agora piorou bem, viu? Fizeram uma reforma aí que virou uma salada e toda hora tem, né? Mas por tradição, o resto tem não. Né? Tudo tem um motivo. Né? Tudo tem um motivo. Aí quando fala, exceção, ou está com preguiça de explicar,
ou não sabe. Mas tudo explicadinho. Aí, tem nada de mágica, não. E o 9, coloca o R. Quando eu disser, se eu disser, tá aí. 1 puxo 7, 2, 4, 8, 9, 5 e 6. 5 e 6 eu venho aqui em cima, ó. Ei, ia. E tiro o Zé fora. Então vai ficar direi e diria. Eu direi. Vê, eu vou até escrever aqui no cantinho o número 5, né, que é o futuro do presente. Escrever assim. Olha aqui, sempre termina assim, ó. Quer ver? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos os verbos terminam assim, ó. O eu termina com rei, o tu, rás, e ele, rá. Nós, remos, vós, reis, e eles, rão. Todos os verbos. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Eu caberei, tu caberás, ele caberá. Nós caberemos, vós cabereis, eles caberão. Né? Eu direi, tu dirás, ele dirá. Nós diremos, vós direis, eles dirão. Todos eles, mesmo jeito. Tudo igual. Então lá, eu direi, dirás, dirá. Diremos, direis, dirão. Os outros, eu diria, tu dirias, ele diria, nós diríamos. Né? Aquele ali, o é virá, o resto só seguiu o eu. Muito bem. 5 e o 6, coloquei o e e o ia e tirei o Zé. E o 3? O 3, eu pego o radical do verbo. O radical do verbo dizer é diz. É diz. Ó. Agora eu vou acrescentar ou ia ou ava, né? Aí o radical, o verbo é dizer, eu acrescento ia. Dizia. Dizia. Tá vendo? Caminho das pedras. Vamos fazer o outro, que é o trazer, que está na sua sequência aí, ó. Trazer. Ó. Trazer. Sua sequência. Então é assim. Número 1. Hoje eu trago. Eu trago. Tem gente que pode falar eu trago. Ó, você não pode falar que eu tinha trago. Eu tinha trazido. Trago é só hoje eu trago. Tá vendo? Depois eu vou mostrar esse uso aí né, o trazido, etc. Eu vou mostrar, hoje ainda. Eu trago. O 1 puxa o 7. Olha lá, o verbo é trazer, o 7 termina com A. Fica que eu traga, que nós tragamos, que vós tragais, que eles tragam. Vamos ao 2. Resolvi aquele problema, né? Ontem eu trouxe ou ontem eu trazia? É, trouxe. O trazia você vai guardar, né? Vai dar para o ia. Lá, eu trouxe. Muito bem. Então, ontem eu trouxe. Ó, trouxe. O 2 puxa o 4. Tem de ter o trouxe. Puxa o 8, tem de ter o trouxe, e puxa o 9, tem de ter o trouxe. Aí eu olho de lado. Né? O 4, aí dissera, acrescentei o rá, acrescento o rá aqui também. Trouxera. Dissesse,
trouxesse. Só acrescentar o SSE. Disser, acrescentei o R, trouxer. Acrescentei o R. 7, 2, 4, 8, 9. O 5 e o 6. Eu venho aqui no infinitivo. Ei, ia. Tiro o Zé. É um dos três, né? Que tem o Zé. Aí vai dar. Trarei. Traria. Né? Eu trarei, tu trarás, ele trará. Nós traremos, vós trareis, eles trarão. É tudo igual. Aí só falta o 3, né? O pretérito imperfeito. Aí eu pego o radical do verbo, basta tirar o er, traz, e acrescento o ia. Trazia. Termina em er, eu acrescento o ia. Bom, na sequência aí, aparece agora o verbo fazer. Aí, eu vou mostrar uma coisinha muito interessante. Se eu não falasse nada, vocês resolveriam aí, não, um verbo muito manjado, né? Rapidinho você, não, precisa de falar isso não. É, para ele. Mas para aqueles verbos doidos de concurso, você vai ver como é que você resolve isso. Aquele verbo doidão, você fala, ah, meu Deus, vou ter que decorar. Eu vou mostrar agora. Quer ver o princípio? É assim, quer ver? É o verbo fazer. Ó, fazer. Fazer. Vamos conjugar. Hoje eu faço. Puxa o 7. Que eu faça. Que nós façamos. Que vós façais. Que eles façam. É o faça. Né? Agora que vai ficar bom. Quer ver? Ontem eu fiz ou ontem eu fazia, gente? Fiz. Agora vejam aqui, ó. Olha como é que você resolve as questões daqueles verbos doidos. Aparecem uns verbos, estão todos aí. Qualquer verbo você pensar aí, garanto que tem muita gente pensando, quero ver aquele. Tá aí. Eu costumo brincar com o pessoal, sabe? Eu falo, gente, se cair verbo, não é questão só de cair verbo, a gente aprende para a vida, né? A gente aprende para a vida. Mas sempre cai. Se cair um verbinho lá, e ele não estiver na folha que vocês têm aí, eu falo com o pessoal, eu engulo a prova. Nunca engoli não, hein? Eu comecei a preparar pessoal para o concurso em 1982. Vocês nem eram nascidos ainda. Em 82, começaram com alguns tribunais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, nem era matéria constitucional, não. Mas vocês começaram a dar uns... Aí nós já começamos, né? Começamos a treinar o pessoal. Então, não cai mesmo. Toda vez que tá o verbinho aqui, vou ver se eu pego o pessoal. Está previsto aí, vocês vão ver. Vocês vão ver. Então, vejam, a partir de agora, nós vamos fazer assim, quer ver, ó? Toda vez que aparecer o 2, né, o ontem, nós vamos fazer assim, ó. Você vai fazer o eu e vai dar uma paqueradinha aqui no tu. Quer ver? Nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar um, já fizemos? Ontem eu trouxe. Ó, trouxe. O tu, gente, tem que terminar com STE. Na sua folha, pode olhar aí, ó. Olha na folha, é o tu, STE. Esse aqui é o segredo do verbo. Então, vejam, ó. Eu trouxe. Tu o quê, gente?
Isso, não mudou nada. Trouxe, trouxe. Então, olha aqui o trouxe, ó. Já que não mudou nada, o que aconteceu aqui, ó, se repete no 4, no 8 e no 9. Agora vejam aqui, ó. Verbo fazer. Ontem eu fiz. Vamos dar uma passeadinha no tu. Eu sei que o tu termina com STE. Então vamos lá. Eu fiz. Tu o quê? Fizeste. Olha aqui, ó. Olha o fizer. O que acontece no tu vai se repetir no 4, o 2 puxa o 4, no 8 e no 9. Ah, precisava você falar isso não? Tá na cara. É, esse aí tá. Mas quando chegar aquele doidão, você vai ver como é que o tudo 2 resolve o nosso problema. Então, o 4 fizera, o 8 fizesse e o 9 fizer. 5 e o 6. Aproveito o R, coloco ei, ia. Nesse caso, eu tiro o Zé. Então, vai dar farei e faria. E o 3? Eu pego o radical, que é faz, e acrescento o ia, né? O verbo termina em er, acrescento o ia. Gente, até agora, isso aí é o bate-bola. Para a gente ver como é que a gente usa essa tabelinha aqui, né? Coloquei os verbos. Agora, nós vamos começar os verbos de concurso. Aí, na sequência, aparecem aí os verbos, né? Ter, por, ver e vir. Verdade? Na outra página, né? Deixa eu ver aqui. Está aí mesmo, né? Ah, não, está aqui mesmo. Está assim. Ter, por, ver e vir. Então, vamos lá. Aí eu vou mostrar o porquê disso. Olha aqui, ó. Ter, você tem aí, ó. Ter, por, ver e vir. É por, ver e vir. Então, nós vamos lá. Aí eu vou mostrar o porquê que eu estou dizendo que agora começa concurso. Ó. Olha aqui, ó. Eu falei com vocês que o 3 é assim, ó. Ia, ava, e tem 3 verbinhos que tem o nhá. Já coloquei ali, ó. Vou matar esses 3 de uma vez. A turminha do nhá aqui, ó. Tinha, punha e vinha. Aqui, ó. Tinha, punha e vinha. E vinha. Muito bem. Então, vamos conjugar aí. O verbo ter. Então, vamos comigo. Hoje, eu tenho. Esses 4 aí, depois eu vou conjugar esse ou, esse hoje. Tem um acentozinho, dobro um é, aí eu vou conjugar, tá? Vou escrever aqui no quadro. Hoje eu tenho 1 puxa o 7. O verbo é ter, então vai ganhar um A. Então, 7 é que eu, isso, que eu tenha. Vamos ao 2. Ontem eu tive, o tinha já está aqui. Aí, o que eu faço? Dou uma passeada aqui, ó.
A partir de agora, nós não vamos para frente sem passar no tudo 2. Daqui a pouco vocês vão entender a importância disso. Então, olha, eu tive, eu sei que o tu termina com STE, então fica eu tive, tu tiveste. Não tem alteração não. Olha lá, tive, tive. Então eu vou repetir o tive aqui no 4, ó. No 8 e no 9. Olha lá. Terminação. Fizera, tivera. Fizesse, tivesse. Fizer, tiver. Aí vou fazer fiz o 1, 7, 2, 4, 8, 9. Vou fazer o 5 e o 6. Basta colocar ei, ia. Então fica ter mais ei, terei. Ter mais ia, teria. Aí alguém deve estar pensando assim, uai, ele está falando que agora é só o verbo do concurso, será que eles vão pedir o verbo ter? Ah, não vão mesmo, é muito manjado. Eles vão querer, é o derivado do verbo ter. Aí embaixo, na folha, eu coloquei alguns. Olha aqui, olha o verbo manter. Manter significa ter a mão, né? Ter a mão, manter é ter a mão. Em latim, mão é manus, então daí que vem manutenção, é ter a mão, ter segurança, ter o controle. Olha o outro verbo que vem do verbo ter, entreter. É ter entre, distraído entre as coisas, entreter. O povo costuma falar interter, né? O menino estava entretido. Entretido, né? Entreter. Olha aqui, ó. Aí tem alguns. Obter. Abster, deixar de ter, né? Olha lá. Conter. Deter. Ó. Um monte. Então eles não vão querer o verbo ter, não. O verbo ter nós sabemos. Eles vão querer o manter. Então olha o que acontece. Como é que eu conjugo o verbo manter? Eu penso no verbo ter e coloco o man antes. Man. Tenho, man. Tive, man. Tinha, man. Tivera, man. Terei, man. Teria, que eu mantenha, se eu mantivesse, cuidado. Tem gente que fala manter-se. Concurso, gente, eu juro, eles vêm aqui, ó. Quando eu mantiver, se eu mantiver, toda hora você escuta, se eu manter, se você manter, você não fala se você ter, se você mantiver. Olha, se nós mantivermos, não é mantermos não, se nós mantivermos a proposta, eles vão comprar. Olha, se eles mantiverem o preço, nós compraremos. Mantiver. Se eu mantiver, se eles mantiverem, se nós mantivermos, não é mantermos, não. Olha aqui, ó, entreter. Eles vão direitinho no 9. Eu falo assim, fulano, você quer ir ao cinema comigo? A moça fala, vamos ver lá, se eu estou olhando lá meu sobrinho. Ah, mas espera aí. Ele tem a mesma idade do vizinho. Eu vou bater o papo com a vizinha. Se a vizinha entretiver o menino para mim, eu vou.
se a vizinha entretiver. Como é que a gente escuta por aí? Se ela entreter. Você não fala se ela ter. Se ela entretiver. Se nós entretivermos. Se eles entretiverem. Né? Obter. Ó, fulano. Se você obtiver alguma informação privilegiada, passe para nós. Se nós obtivermos êxito, nem obtermos, não. Fulano, fulano, você está bebendo muito. Se você não se abstiver desse hábito, aí aparece, se você não se abster. Você não fala se você não ter. Está vendo? Olha lá, se o seu currículo contiver as habilidades de que precisamos, nós vamos te contratar. Se o seu currículo contiver, né? Se ele conter, não. Né? Se eles contiverem, vontade de falar conterem. Olha o verbo deter, né? Fulano, você briga tosse, você é muito nervoso. Se você não detiver, não se detiver, ó, é deter, não. Olha o verbo pôr. O verbo pôr, gente, antigamente era poer. Daí que vem o poente, né? Galinha poedeira. É do poer antigo. Aí virou pôr. Então ele segue direitinho essa turminha do er. Direitinho. Né? O pôr, por isso que a gente fala, são 3 conjugações. Ar, er, ir. Aí, palavra cruzada, eles falam, 4ª conjugação, não sei onde arrumaram, são só 3. É o verbo pôr, né, que a gente joga aqui. Ó. Então, vamos lá. Verbo pôr. Hoje, eu ponho. Puxo 7. Né? Verbo pôr é daqui, ó. Aí a gente coloca o A. Que eu ponha. Tá vendo? Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. O vós a gente não usa, né? A gente prefere o vocês. Prefere o vocês. Que vocês ponham. Ok. Fiz o 1, fui para o 7. 2. Ontem eu pus. O que eu faço? Passeadinha aqui no tu, ó. Ontem eu pus. O tu, eu sei que termina com STE. Eu pus, tu puseste. Olha o pusé aí. Tá vendo? Ah, mas você precisava você falar, não é? É verdade. É muito manjado, né? Mas daqui a pouco aparece. Então, 4 tem de ter o pusé. O 8 tem de ter o pusé. E o 9 tem de ter o pusé. Então, a gente sempre dá uma passeadinha lá no tudo 2. Vamos fazer assim para frente, que daqui a pouco aparecem aqueles verbos. Terminação. Tivera, pusera. Tivesse, pusesse. Tiver, puser. Então, quando eu puser, quando tu puseres, quando vós puserdes, quando eles puserem. Muito bem. Fiz o 1, fui para o 7. 2, 4, 8, 9. Vamos ao 5 e o 6. Ei, ia. Por mais ei, porei. Por mais ia, poria. Mesma coisa, gente. O verbo pôr é mais manjado, a gente usa muito. Ah, eles vão querer os derivados do verbo pôr. Ó,
Aí eu coloquei alguns, né? Supor, dispor, depor, repor. Ih, terminou com por, hein? Compor. Olha lá. E aí vai. Aí, vocês vão ver o exercício que eu vou trazer, né? Tirado de concursos, alguns para a gente treinar, os preliminares. Aí eles vão lá no 9. Pega o verbo supor, né? Ô fulano, você vai lá, manja a barra para mim, hein? Mas, por favor, se você supuser alguma dificuldade, me avise. Como é que a cristandade fala aí? Se você supor, você não fala se você pôr. Se você supuser, olha, se nós supusermos alguma falcatrua, a gente encerra a negociação, hein? Supusermos. Se eles supuserem algo, eles não vão comprar na nossa mão. Olha o verbo dispor, né? Ô fulano, estou precisando de um favor seu, mas não é para agora não. Isso é para quando você dispuser de tempo. Olha, eles mandaram avisar que vão ajudar a gente assim que eles dispuserem de um tempinho. Olha lá, o depor. Ô fulano, vou lá no sindicato comigo, senhor. Você já me viu trabalhando à noite, o patrão não quer me pagar hora extra? Se você for e depuser a meu favor, eu vou ganhar a causa. Se você depuser, mas se você depor, não. Verbo repor. Tem professor que fala, né? Ô, gente, quando eu repor essa aula, aí você fala, preferível nem fazer isso. Pelo amor de Deus, quando eu repuser esta aula, se nós repusermos, né? Se eles repuserem, eles vão aí, ó, direitinho aí. Fulano, você é um bom compositor, mas é preguiçoso. Se você compusesse mais, hein, você faria sucesso. Ô fulano, quando você compuser uma música, é quando você compor, não. Esses dois aqui, gente, ó, precisa nem chegar o derivado. A gente já começa a dar canelada nos dois. Né? Toda hora. Aí você fala assim, ô fulano, se você vir amanhã e me ver aqui, uai, eu, hein, errou tudo. Errou tudo. A gente toda hora mistura esses dois. Então vamos conjugar os dois, caminho das pedras. Aí nós vamos ver o que faz os dois ficarem diferentes. É o tudo dois, quer ver? Olha o verbo ver. Hoje eu vejo. Esses aqui, ó, ter, por, ver e vir, depois eu vou colocar o hoje eu aí no quadro. Sempre tem um acentozinho, né? 2 S, mas eu vou colocar só isso, o resto é tudo igual. Olha o 7, que eu veja direitinho. Olha o 2, ontem eu vi ou ontem eu via? Vi, o ia nós vamos guardar. Então, ontem eu vi. O que eu faço agora? Tudo 2. Não vai para frente, não. Quer ver? Eu vi. Eu sei que o tu termina com ST. Eu vi. Tu o que, gente? Viste. Ó, mudou nada, não. Vi. Então, o 4 tem de ter o vi. O 8 tem de ter o vi. E o 9 tem de ter o vi. Tudo por causa do tudo 2. Olha lá. Agora, terminação. Tá vendo? Olha lá. O 4 basta acrescentar o ra. Olha aí. Eu
vira. Até um nome bonito aí, ó. Elvira. Elvira. Olha o 8. Se eu visse. E o 9. Quando eu vir. Se eu vir você amanhã. Quando eu vir você. Se nós virmos vocês. Se eles nos virem. Tá vendo? É o vir. É o vir. 5 e o 6. Basta colocar ei, ia. Ver mais ei. Verei. Olha lá, eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles verão. 6, ver mais ia, veria. O 3, eu pego o radical do verbo, eu tiro o er, fica só a letra V. E eu acrescento o ia, né? Aí o verbo termina em er, o 3 a gente acrescenta o ia. Mesma coisa, gente, ó. Os derivados são até poucos. Ó, ver vai dar prever, que é ver antes, antever, rever, entrever. Entrever é ver entre, no meio das dificuldades, né? Aí fulano entreviu uma saída. Aí você fala, são dificuldades. Ele entreviu no meio, entre as dificuldades, né? É um verbo que a gente vai colocando neologismo, inventando palavras. Cuidado com o 9. Fulano, você vai lá, dá uma olhadinha para mim, mas por favor, se você previr alguma dificuldade, fale comigo. Se você previr. Quando eles previrem, se ou quando, né? Tanto faz. Né? Olha, nós vamos fazer negócio com vocês, mas se nós previrmos algum rolo, estamos fora. Se nós previrmos. Aí, antevir, revir, esse aí é bom, né? Se eu revir, tem aluno que fala com a gente, né? Não, estou meio confuso com isso, mas não tem problema não. Quando eu rever a matéria, eu falo, é bom, viu? Acho bom você. Quando eu revir a matéria, se nós revirmos a tempo, se eles revirem as posições deles. Aí. Muito bem. Agora vamos ao verbo vir. Aí tem gente que não gosta de falar, né? Se eu vir você, porque... é azar, ué. Deixa eu confundir. Olha aqui, olha o verbo ver, vir. Hoje eu venho. Puxa o 7, que eu venha. Eu venha. Vamos ao 2. Ontem eu vim. O que eu faço agora? Passeadinha no tu. Aqui é que mora o segredo do verbo. Então vejam, ó. Eu vim, eu sei que o tu vai terminar com STE. Então fica, eu vim, tu, isso, ao vier. Então o 4 tem de ter o vier. O 8 tem de ter o vier. E o 9 tem de ter o vier do tu. É por isso que eu falo que o segredo do verbo está aqui, ó. Agora estamos começando com os verbos de concurso. Dá uma passadinha no tudo 2. Na hora de você for fazer aquelas revisões, né? Você já vai direto no tudo 2. É ali que está a diferença. Então vejam, ó, 4, viera, 8, viesse e 9, vier.
Ô fulano, se você vier amanhã e me vir por aqui, o pessoal fala o contrário, né? Se você vir amanhã e me ver aqui, olha eu, hein? Tá vendo? Se nós viermos amanhã e virmos vocês aqui, olha, se eles vierem e virem a gente, tá vendo? E olha que o verbo vir tem o eleitorado dele, hein? Vir. Olha o xodozinho de concurso. Intervir. É vir entre. Intervir. Entrar no meio. Entrar no meio. Eles gostam muito desse aí, porque a gente já começa a dar a canelada, é aqui, ó, no 2. Quer ver? E aconteceu uma coisa muito desagradável lá na nosso prédio, o pessoal estava muito nervoso. Ainda bem que eu estava lá, né? Eu conheço todo mundo, estava com a cabeça fria. Ainda bem que o que eu fiz? Eu intervim. Intervi, não. Eu intervim a tempo. O pau ia quebrar. Mas ainda bem que a polícia... O que a polícia fez? A polícia veio. A polícia o quê? Interveio. Interviu, não. Ontem eu estava vendo um jogo lá. Tem um zagueiro lá que interviu na bola. Por isso que foi gol. Ué, interviu. O cara falou. Interviu. Pois é. Sai gol aí é culpa do português. Né? O zagueiro interveio. O juiz interveio. Eles intervieram a nosso favor. Eles intervieram a nosso favor. Nem interviram, não. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, só dá vier. Tá vendo? Sabendo tu, é vier. Então vieram, viesse, vier, viemos. É vier. Por causa do tudo 2. O 5 e o 6... né? Vamos terminar aqui, ó. Ei e ia. Tá me esquecendo? Então, vir mais ei, virei. Vir mais ia. Viria. Viria. Então, veja, olha, os derivados de vir. Esse aqui é macetoso, gente. Ó, vir. Provir. O que eles vão fazer com aquela mente diabólica deles? Eles vão jogar o verbo prover, você fica achando que é provir. Aí eles colocam o verbo prover e colocam o verbo ver, você fica achando que o verbo ver vem de prover, e nós vamos conjugar os dois agora mesmo. Né? Por isso que eu estou falando que está tudo cercadinho. Provir. Em latim, vir em latim é venire. Daí que vem proveniente, né? Provir é vir de origem. Fulano, de onde você provém? Eu provenho de tal lugar. Ah, eu pensei que você proviesse de tal lugar. Quando você provier de Brasília, tá vendo? Quando você provier de Brasília, é o verbo vir, coloca o pro na frente. É derivado. Quer ver? Convir. Convir. Convir significa vir comigo. Vir comigo. Concordar. Ó, estou trazendo aqui uns exercícios para você fazer. Mas, olha, você dá uma olhadinha aí, você sabe lá como é que é o edital. Você faz isso se lhe convier. Aí aparece lhe convir. Não. Se vier, se convier. Ah, não, desculpe, não é esse exercício, não. Eu pensei que este aí lhe conviesse. Tá vendo? Eles vão aí, ó. Intervir, provir, convir, advir. Ad em latim é
Perto. Ad. Hoje em dia ninguém estuda latim mais, né? Faculdade, o cara quando estavam fazendo curso de letras, aí tem 6 meses de latim. Não sei para quê. Fazer com 6 meses de latim, né? E também o professor orienta e a turma sai para tocar violão lá na cantina. Mas o latim é muito importante. Só. Eu estudei em seminário, sabe? Eu ia ser padre. Aí eu larguei para casar. Larguei para fazer uma burrada para fazer outra pior. Mas o tempo que eu fiquei no seminário foi 3 aninhos só. Ah, mas ajudou, só. Mas ajuda mesmo. É uma pena, viu? É uma pena. Porque aí não tinha professor de latim, né? Era padre, não sei o quê. Aí era aquela vacalhação. Mas lá o negócio era acima da pinta. Então eu sou agradecido até hoje. Aí, advir, né? Advir. Ah, daí não advém mal ao mundo, vem, né? Adviesse, advier. Então o verbo vir dá origem a uma turminha boa, tá? Nós vamos fazer assim, nós vamos agora para o intervalo, aí depois do intervalo eu já vou mostrando umas coisas, você está esperando, né? A gente vai mostrando umas coisas, tá bom?